Distrito Federal registra 1.891 casos de perseguição, também conhecido como stalk, entre janeiro e outubro deste ano. Na média, são mais de 6 casos por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. A sua atenção na reportagem de Larissa Batista. Uma sensação de estar sendo perseguido ou então vigiado, até mesmo nas redes sociais. São mensagens, ligações que não param, feitas principalmente por ex-companheiros ou companheiras. O nome dessa prática indesejada é stalking e, infelizmente, vem crescendo aqui no DF. Esses sinais do stalking, na maioria das vezes, eles são sinais que vêm durante a relação, né? A gente só... realmente a maioria das mulheres elas só oficializam esse crime diante das instituições competentes depois que o relacionamento termina. Mas no meu caso, né, depois que você sai que eu digo, pelo menos de perto do ofensor, você vai juntando ali o quebra-cabeça e você vai vendo. Esta vítima tem medo de se identificar. Viveu um relacionamento curto de apenas 2 meses. Mas foi o tempo suficiente para que ela, amigos e até familiares se sentissem cercados por todos os lados. Várias pessoas me falavam assim, ele perguntou por você, onde você estava, o que você estava fazendo. E ele começou a fazer essas perguntas para várias pessoas ali. Então foi ali que eu vi que eu estava numa situação mesmo de violência doméstica. E ela se estendeu ao posterior à relação, né? Por exemplo, mesmo com o deferimento da Maria da Penha, ele continuou procurando os meus familiares, ele continuou postando fotos, ele continuou ligando para as pessoas do meu ciclo de relacionamento, que eu quero dizer, lojas que eu frequentava, concessionária de veículos, instalações, né, dono de instalações do meu ramo de trabalho. Então isso se estendeu, mandava mensagem e apagava. Ele teve a condição de dizer para o juiz que mandava mensagem para mim para saber se eu tinha internet. Então assim, essa perseguição ela se estende, como eu falei, né, ela vai do início do relacionamento até o processo e até, às vezes até no processo. Ele chegou a mudar para o mesmo prédio da testemunha, que hoje também é uma vítima, ele já está como denunciado em outro processo, ele chegou a mudar para o prédio dessa pessoa. Os sinais de que estava passando pelo crime de stalking foram ligados pela vítima aos poucos. Ela procurou ajuda em delegacias, Ministério Público e contou com o apoio de outras vítimas. O autor das perseguições ficou preso por 2 dias e agora responde o processo em liberdade. Hoje, relacionamento, então, não passa na minha cabeça. Essa possibilidade, qualquer coisa que às vezes não é, às vezes é um cuidado até do teu parceiro que tu tá procurando, conhecendo, mas aquilo ali, ele já te traz um gatilho, né, de que pode ser que você esteja caminhando para o mesmo problema que você já teve antes. Então é complicado, a gente fica mesmo bem receoso, né, e se sente assim, o preso é a gente. Né? A nossa vida que mudou completamente quando você sofre esse tipo de crime. E você não sabe se tem outras vítimas passando por isso, né? Não tem como você alertar, por exemplo. Eu só vim descobrir essas outras pessoas depois que a mídia trouxe o caso e apareceram outras vítimas. Então, assim, é uma pessoa que está aí solto e pode fazer uma outra vítima a qualquer momento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em média, o DF registra 6 casos de stalking por dia. De janeiro a outubro deste ano, foram quase 1.900 ocorrências envolvendo a perseguição. Eu amo você, quero ficar com você. Não, mas eu não tenho mais interesse em você, não. Os dados revelam um crescimento da quantidade desses crimes, quando analisado o mesmo período de 2022, com 1.727 casos. E 2021, 1.367 registros. Essa vítima do crime de stalking, nesse sentido, afora a ameaça, afora o constrangimento legal, hoje tem o resguardo do artigo 147-A do Código Penal, que veio após a edição da Lei 14.132 de 2021,
tipificar essa conduta de stalking. Antes de 2021, nós não tínhamos um tipo penal próprio para esse tipo de conduta, embora pudéssemos atrelá-lo à ameaça, constrangimento ilegal e até mesmo às perspectivas da Lei Maria da Penha. Nesse sentido, a pessoa precisa, de pronto, registrar o fato às autoridades policiais e, caso venha a se sentir altamente ameaçada e sentindo que, de certa forma, a sua integridade física ou psicológica está em perigo, em risco iminente, pedir medidas cautelares em desfavor dessa pessoa, do autor dessa situação. Recentemente, mais um caso de perseguição virou assunto nacional. Desta vez envolvendo o ex-secretário-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido. Uma nova denúncia contra Robson foi apresentada pelo Ministério Público nesta semana, indicando o uso indevido da máquina pública. O delegado está preso desde o início de novembro e é investigado por ameaças contra a ex-namorada. O ex-delegado-chefe da 19ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, Thiago Peralva, também foi denunciado. De acordo com as investigações, os dois usaram o sistema Vigia da Polícia Civil e o banco de dados do Detran para acompanhar a mulher. Estou sendo perseguida pelo Robson, que está usando uma viatura da polícia. Tá aqui, ó, atrás de mim. Ai, que agonia. Meu Deus do céu. Especialistas alertam que as vítimas devem guardar as provas que mostram a perseguição, como os prints de conversas, ligações e até imagens de circuito de segurança. Elas podem ajudar no inquérito policial. O ideal é que a pessoa submetida a isso printe essas telas, transforme em prova documental através de ata notarial num cartório ou na presença da autoridade policial, seja ela na Polícia Civil ou na Polícia Militar ou qualquer que seja o órgão, inclusive no Ministério Público, apresente o telefone celular para que essas provas sejam extraídas e as providências sejam tomadas de maneira urgente contra o autor desse tipo de conduta. Falamos agora do caso Robson Cândido. Nova denúncia contra o ex-delegado-chefe da Polícia Civil do DF. Ministério Público investiga o uso indevido da máquina pública. Veja com Ana Bianchini. O Ministério Público apresentou uma nova denúncia contra o ex-chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, que agora também passa a ser investigado por uso indevido da máquina pública. Isso porque ele teria usado o sistema de vigia da Polícia Civil e também banco de dados do Detran para monitorar e perseguir a ex-companheira. Robson já é réu em pelo menos 7 crimes contra a mulher e depois de usar a estrutura da polícia para perseguir a ex-amante, ele também está sendo investigado por corrupção ativa, passiva e tráfico de influência. A gente lembra que as investigações começaram depois de uma denúncia de perseguição feita por uma mulher que foi identificada como ex-amante de Robson Cândido. Ele que está preso desde o dia 4 de novembro e vai continuar preso. Isso porque na última segunda-feira a defesa do ex-chefe da Polícia Civil até entrou com um pedido na Justiça, mas não foi acatada a liberdade de Robson Cândido, por isso ele continua preso aqui em Brasília. O juiz entendeu que a defesa dele não apresentou provas capazes de alterar a prisão. Além disso, o delegado Thiago Peralva também está sendo investigado dentro do mesmo processo. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Thiago Peralva acessou o sistema da Polícia Civil mais de 50 vezes para conseguir identificar a localização da ex-companheira de Robson Cândido. Ele também seria responsável por incluir o número da mulher em um processo que rodava na delegacia de Ceilândia, para desta forma conseguir grampear o número de telefone da vítima. Agora, o Ministério Público pede que Robson e Peralva percam o cargo de delegados e que a aposentadoria de Robson Cândido seja cassada. A gente lembra ainda que Thiago Peralva está usando tornozeleira eletrônica e não pode se aproximar mais de 3 quilômetros nem da delegacia, nem do local de trabalho da vítima.